A ideia era mais ou menos essa, lógico que não é assim, né? Não, é a repetição. Vocês já sabem tudo que tem que fazer, agora tem que dar uma... Mas é natural, vocês já têm até dezembro, tá tranquilo, né? Não se preocupa. É sair. Vamos tentar fazer mais uma vez inteiro, sem a pausa, e aí a gente já tenta finalizar. Falta só o finalzinho, como eu falei, falta aquelas duas preparaçõezinhas e a pose final. Então, e aí depois a gente vai fazendo repetições e as limpezas. Eu estava falando antes, eu sou a filha mais velha de 10 irmãos. E eu cuidava de todos os meus irmãos. Eu não tinha tempo para brincar, não tinha tempo para nada, porque vai cuidar do fulano, vai cuidar não sei o quê. Quando eu pensava que eu estava livre, minha mãe estava grávida de novo. Eu falava, eu nunca vou ter filho, já para mim já deu. E ainda por sorte, né, ou por destino, fui ser professora, cuidando de criança. Eu falei, acho que eu nunca vou querer cuidar de criança, chega para mim. E aí chegou e eu fiquei grávida, eu já estava com 36 para 37 anos. Então eu falei, bom, é a minha chance, porque assim, parece que a coisa já estava vindo, porque eu passava em frente das casas, né, de roupas de bebê, e eu já começava a olhar, nossa, que legal, que legal. Aí quando eu fiquei grávida, eu achei maravilhoso. Então, e foi uma gestação super tranquila, porque como eu já tinha uma idade, né, que eu fiquei muito preocupada. Mas aí um ginecologista falou que eu tinha uma saúde, graças a Deus, muito boa. E uma gestação assim que nem enjoo eu tive, você quer saber. Então todo mundo tinha enjoo, eu trabalhei, eu era militante da POSP na época na escola, eu era grevista. E na época eu era petista, então eu participava das greves e tal, com a barriga enorme, enorme. E não me deu problema nenhum, sabe? Então a gravidez foi super tranquila. Só que assim, o Léo estava previsto para nascer em novembro, mas eu tive um rompimento da bolsa, né? Comecei a perder líquidos, aí eu tive que fazer a cesárea e ele nasceu no dia 24 de outubro. E cheio de expectativas, né? E eu não quis saber o que era, esse que foi o bom, mas eu tinha certeza que ia ser um menino, não sei porquê, é uma intuição, poderia estar enganada. Tanto que a gente só tinha escolhido 2 nomes, o Leonardo e Natália, né? O Leonardo era o primeiro. Então, para mim era Leonardo. E veio o Leonardo. E o nascimento dele, o fato do cuidar, dos dias passando. Os dias passando, assim, foi assim, meio conturbado, porque eu tinha muito medo de pegar. Minha mãe ficou comigo até o cordão umbilical cair. E depois foi tranquilo. Aí foi tranquilo. Eu, sim, mesmo tendo feito cesárea, com uma semana eu já estava super bem, já andando, fazendo tudo. Ele mamava feito um bezerro. Foi triste a amamentação, porque é um período, né, que... Mas eu falei, eu quero amamentar. Para mim a amamentação era importantíssima. Tanto é que eu tinha, como eu estava falando para você, eu queria que ele ficasse perto de mim quando eu voltasse a trabalhar para continuar amamentando. Que eu achava que a amamentação era tudo. E ele era um bezerro. Você vê, ele nasceu com 2 quilos e pouco aí, 2,6 kg. Isso. Quando ele tinha 2 meses, ele já estava com 5 quilos. Entendi que você teve as experiências, eu digo as experiências maternas, né? O fato de cuidar dos irmãos, o fato de cuidar de criança, de outras pessoas, né? Eu acredito que o amor foi realmente... Tinha muito amor aí dentro, né? Nossa, era só. Muito. E o que o Léo transformou a senhora como mulher e o fator mãe? De ficar mais centrada, mais centrada, eu acho. Porque eu sou geminiana, e geminiana é muito, sabe, assim, então eu fiquei mais centrada. Eu acho que isso me trouxe uma calma, né, uma tranquilidade. Então, tá dando um caminho aqui pela Anhanguera. Vocês geralmente fazem esse caminho ou fazem Toda vez que a gente vai lá, a gente segue o Waze. Segue o Waze. Então vamos embora, né?
perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal, dor sem ter remédio pra curar. Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz. Que eu assim, ó, Léo, tá bom? Aham, tá bonita. Eu falei, não, mas é sério. Ele, não, tá bonita, vamos que tá bonita. Eu não posso nem me olhar no espelho. O que é o amor pra mim, não sei responder, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal, dor sem ter remédio pra curar. Disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz. E basicamente a minha infância foi na casa da minha avó de consideração. Ela trabalhava numa escola e aí não tinha ninguém pra ela me deixar, e aí ela conseguiu, através de indicação, conhecer uma mulher lá na rua, e ela precisava trabalhar, precisava me deixar com alguém, e apostou nessa mulher. E aí o Léo foi pra casa, muito pequenininho, ele tinha acho que 2 meses quando ele foi pra casa. Eu era menina também. E é uma relação de ensaio de mãe. Ensaio de mãe com 16 anos, né? Eu era muito novinha também. Como que o Léo te chama? Tatinha. Por quê? Porque a minha irmã me chama de Tata, né? Filha de italiano. Minha irmã me chama de Tata e ele cresceu ali no meio, ficou Tatinho, né? A princípio, era aquela coisa, ela vai ser uma babá, né? Ela vai ficar babá assim, ele vai ficar na casa dela. Ao invés de ir para uma creche, ele vai na casa de uma pessoa. Eu levava de manhã com toda a trouxa, ele vinha no cestinho e trazia toda aquela bagagem, as fraldas, as coisas, porque na época a gente não usava fralda descartável como é agora, então tinha que lavar fralda, era aquele trabalhão. A casa dessa família era menos de uma quadra de onde eu trabalhava. Eu deixava o Léo lá, entregava para ela e ia trabalhar. Na hora do almoço, eu vinha para amamentá-lo. Ou então, se ele chorasse, eu já tinha combinado com a diretora da minha escola, se ele chorasse, ela achava que ele não ia dar para esperar, ela levava até a escola e eu amamentava lá. Eu não sei explicar de verdade, mas é uma relação muito louca mesmo que a gente tem, né? Que ela foi minha professora. A Irene foi minha professora no 4º ano da minha irmã também. Minha mãe trabalhava na escola. E aí quando ela engravidou do Leonardo, depois, na verdade, acho que já assim, próximo já para ter, ela fez essa proposta, conhecendo a minha mãe, se ela cuidaria do menino, né, do bebê. E eles falam que o Léo chegou para também trazer luz para a casa deles. Eles também estavam vivendo um momento assim meio turbulento na casa, tal, e o Léo veio para trazer luz, trazer paz, porque eles se concentraram todo no Léo. Então o Léo passou a ser o centro de atenção para eles também. E a gente vai
vivendo tudo isso, porque assim, a minha mãe ia ser a babá. É óbvio. Cuidamos juntas, né? Ele vivia na minha casa, ela trabalhava o dia inteiro. E essa influência também de ser professora, tem toda uma história aí, né? Porque depois de um tempo que o Léo estava em casa, eu fui trabalhar e fui ser bancária. Mas depois voltei, né, para estaca zero, né? Voltei para ser professora. Mas você diz da influência? A Dona A Irene teve influência, sim, porque passou a conviver dentro da nossa casa, foi uma mistura de almas dentro de casa. Então, quando o Léo chegou em casa, ele deu vida na casa, porque acho que todas as famílias têm seus problemas, né? E uma criança, ela sempre vem iluminar, né? Entendeu? Então, foi muito, muito bom isso. Porque de apenas cuidadora que eu pensei, eu arrumei uma família. Porque o laço da gente, de amizade, se estreitou. Ela, para mim, era uma mãezona. Ele também, o pai, sabe? As meninas eram minhas, que eu falo até hoje, né? Que a Valquíria agora tá com 49 anos, olha só. Ela é meio minha filha, minha irmã, minha amiga, a gente é tudo, sabe? As duas meninas, né? A outra também, a Valéria. Então foi uma família, assim, maravilhosa, que não é família de sangue, mas é como se fosse. A gente esquece até que não existe esse laço, entendeu? Às vezes eu chegava lá, ela tava, porque ela é grandona, ela tava com as pernas cruzadas e o Léo assim no colo dela, ela dando uma madeira, sabe? Então ela fala até hoje que o Léo foi o primeiro filho dela. Fiz faculdade com ele deitado ainda nas minhas pernas, eu estudando e ele ali comigo. Então, sentava para estudar com ele enquanto eu também estava estudando. Eu já estava dando aula, chegava da escola, almoçava, ele já tinha almoçado, ele almoçava de novo comigo quando eu chegava. E aí depois a gente ia dormir, porque à tarde eu tirava aquela soneca, tirava a soneca os dois juntos, né? Sim. Então é bem assim. E ele era uma casa onde tinha um monte de bicho, tinha pato, tinha ganso, tinha coelho, cachorro, papagaio. Então ele cresceu no meio de tudo isso, né? E aí o vô, que era um caminhoneiro, brutalhadão, era muito engraçado, porque aí aquele cara brutalhado, machão, passeando com o carrinho do bebê pela quadra fora. Olhando, sabe, assim, derretido por aquele bebê, né? A meu neton, ele é meio italiano, eu até hoje ele fala meu neton. Era o meu neton e eu fui para ele também. Ele tem mais 2 netos, mas ele chama o Léo como o primeiro neto dele. Eles tinham um quintal grande, cheio de planta, deixava os mantimentos lá, e aí eu ficava com a minha espada quebrando tudo. E até hoje ele fala que eu amassei umas latas de óleo dele. Furei uma lata de óleo dele. E é isso, assim, a imagem mais forte que eu tenho na minha infância, assim, é dessas brincadeiras mesmo. Tem uma sinergia muito grande até hoje, então é da família, né, o pessoal. Então, assim, eu não sei quais são todas as lembranças que ele tem. Tem muitas, eu tenho certeza, que ele tem muitas. Mas, cada qual dentro da sua emoção, né? Hoje ele não me faz falta porque ele é um pedaço de mim. Mas é uma coisa de filho mesmo. Sempre estivemos juntos, isso foi realmente virando uma super família. Então aí a minha família começou a entrar na dela e a dela entrar na minha. Então chega um momento que você já nem se reconhece mais quem é quem, porque tá tudo dentro do mesmo pacote, né? E hoje é meio difícil falar disso, porque eu tô naquela fase que eu já tô perdendo as pessoas. Quando você vai perdendo as pessoas, as lembranças ficam mais difíceis, né? O Léo casou agora na época que meu pai estava partindo e foi um super avô. Foi um avô que andou com ele no pescoço. Aí depois nasceu o Caio, a Laís e a Ana Laura, que é filha da Valéria. E a família deles é pequena, assim, daí lógico, tem os primos e tal, mas a família deles ali que morava junto são eles mesmos, é pequenininho. Ah, então, na verdade, o período que o Léo morou com a gente eu não lembro muito porque eu era muito pequeno mesmo, de fato. Mas depois a gente se mudou para um condomínio, né, o Léo já morava lá, né? E
Aí acho que lá eu fiquei mais amigo dele, assim, a gente se via com mais frequência, jogava videogame. Logo quando teve aquele... Quando surgiu o MP3, essas coisas assim, eu não sabia mexer em computador. Ele colocava música falsa. Era pequeno, era uma criança. Aí eu ia todo dia no Léo fazer uma lista de música, ia lá, fazer ele baixar todas as músicas, colocar no pendrive pra mim. Eu era menor, então os dois ficavam enchendo meu saco o tempo inteiro. O Leonardo ia na brincadeira do Caio o tempo inteiro. Eu lembro até de um dia que a gente tava no quarto do Léo, e aí eles colocaram um vídeo de um mamute lá e eu fiquei morrendo de medo durante o mês inteiro. E eu tava sempre indo na casa da minha madrinha porque, como a gente morava nesse prédio que ele não tinha elevador, né? E a gente morava no 8º andar, acho. Sei lá, era muito lance de escada. E eles moravam no 2º andar, então era assim, eu queria ir no banheiro, eu subia lá todo dia. Então todo dia eu tava lá porque eu não queria subir escada pra ir pra minha própria casa. Mas eu lembro mais do Léo também na praia. Na praia eu lembro bastante dele porque além da gente morar no mesmo prédio, a gente tinha casa na praia no mesmo condomínio, uma casa do lado da outra. E aí sempre quando descia uma família, descia outra junto. E aí o Leonardo sempre tava junto, ele e o Yuri. Sim. Sempre. E aí eles sempre, né, me excluindo de tudo, porque eles iam assistir filme de terror. Ele, o Yuri e o Léo. E eu ficava tipo, posso entrar pra assistir? O Caio falava não, e o Leonardo também. O Leonardo era menos cruel. Não, o Yuri era menos cruel. Quando tava vocês três, o Yuri era menos cruel. Quando tava vocês dois, o Léo era menos cruel. Você sempre foi cruel com ele. Mas o Léo, ele tem um negócio muito importante, que foi, eu comecei a ler, né, ler livro mesmo, assim, porque eu sempre vi ele ler muito, assim, e alguns dos títulos eu fui pegando emprestado. Até hoje a maioria dos meus livros são todos dele, porque eu não devolvo mesmo, assim, tá tudo aí. Ladrão de livro. Tudo aí, metade dos livros são dele. E quando eu era pequeno eu comecei a ler por causa dele, eu lembro bastante disso, e até hoje eu leio, assim, tô sempre lendo alguma coisa. Foi uma influência muito boa que ele teve na minha vida, foi essa coisa da leitura. Eu já tava pra casar, e aí descobri que tava grávida, mas a primeira pessoa que ficou sabendo foi ela. Então tinha que contar. Pra quem vai contar? Conta pra aquela pessoa que você sabe que vai ter uma resposta positiva e que tá ali do seu lado, né? E ela é madrinha do Caio. Então essa história ela foi assim, se entrelaçando, né? Um foi completando o outro, nas faltas, nas sobras, em tudo, né? Então é um pedação meu. De criança, as brincadeiras dele eram pipa, ele amava empinar pipa, jogar bolinha de gude, e depois quando começaram os videogames, né? Então era a paixão dele, eram essas três coisas. Principalmente pipa e videogame. Aí o vô levava lá em cima, ele brincava, empinava a pipa, sabe? Então era toda essa vida que foi passando dessa maneira. E ele tranquilo, porque eles acolhiam, eles eram também muito tranquilos lá com ele, e ele tinha um ambiente gostoso. E aí tem o meu tio Eli, que ele é ex-esposo da Valquíria, que também foi quase meu segundo pai junto com meu padrinho. E imagino que ia brincar comigo, sempre me ajudava, comprava as coisas pra mim, né, pipa, bolinha. Então é isso, foi muito legal a minha infância. Ele tem uma tia também que divide isso, que é a tia Nani, a madrinha dele. Então o Leonardo tem 3 mães. Eu acho que isso é muito forte, eu acho que a gente acha isso, mas ele sente também, que ele tem esses 3 laços fortes aí de maternidade. Eu não tinha muito contato com ele. Então, lógico, ela também fala algumas histórias que eu também não lembro que era pequeno, mas vamos supor, ele prometia que era aniversário e não ia. Porque ele já tinha outras famílias, né? Então as minhas irmãs já existiam, minhas irmãs são mais velhas. E já era casado com outra mulher, então tinha todas essas tretas aí para ele administrar, e aí acabou não tendo muito contato. E assim, mas sinceramente, você sente falta, mas como eu tinha muito contato com essas outras pessoas, tanto da minha família, por exemplo, figura de pai foi o meu padrinho Gilmar e o Eli, e além do meu avô, né? O meu avô chama primo, o meu avô, né? Esse que é o marido da Ana. Mas depois ele viveu alguns anos com a gente, porque daí ele voltou a morar em casa e tal. Eu conheci minhas irmãs.
que foi muito legal. Então, assim, nossa, o nosso relacionamento é muito, muito bom. O relacionamento da Márcia, que é a mãe delas, com a minha mãe, é muito bom também. Então, isso foi muito bacana. Mas com meu pai eu nunca tive, assim, tanta proximidade. Eu tinha 19 anos. Aí eu cheguei em casa e a minha mãe tava chorando, né? Só tava minha mãe em casa e minha mãe chorando. Eu falei, mãe, o que aconteceu? E eu tava me arrumando pra ir pra uma balada. E eu, vai, mãe, o que aconteceu? Eu me arrumando. Aí ela, preciso te contar uma coisa. Eu, vai, fala. Ela, você tem um irmão. Eu parei tudo. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, você tem um irmão. Aí ela me contou brevemente. Eu falei, me dá o telefone que eu quero ligar pra ele agora. E foi assim. Aí eu peguei o telefone. Aí na hora a gente já... Minha mãe ligou pra Irene. Conversamos com a Irene. Conversamos com o Léo. E assim, o Léo acho que tava mais assustado que a gente. Porque a gente é uma pessoa... Nós somos mais soltas, né? O Léo já era tímido toda a vida, né? Então, ele todo... E o nosso pai, acho que ele sempre teve muito receio, né? De qual seria a nossa reação. E, cara, a nossa maior indignação foi por que demorou tanto, né? Porque, na verdade, cara, foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, né? Pra mim foi a mesma coisa, porque eu tava em casa e meu pai falou assim, olha, eu preciso que você me deixe aqui pra falar com a sua mãe a sós. E, na verdade, pra você ter uma ideia, eu tava pensando, ai, não, mano, esses caras vão voltar, eles não tem nada a ver, pelo amor de Deus, meu pai vai chavecar minha mãe de novo. Não vai dar certo. Aí eu lembro que eu saí de casa, encontrei com um amigo, eu falei, nossa, cara, meu pai quer conversar com minha mãe a sós, isso não acontece. Falei, que bizarro. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe tava, ele pediu pra não contar, mas eu vou contar. E ela falou, olha, é que você tem um irmão. Falei, eu tive a mesma reação que ela. Eu falei, tá, e aí? Falei, dá aí o telefone, deixa eu conhecer. Aí fui, peguei o telefone, liguei, falei acho que uns 40 minutos com a Irene no telefone, achei ela assim, me apaixonei pela Irene logo de cara. Depois falei, o Léo não estava em casa, eu conversei com ele depois, bem mais brevemente, porque ele era mais novo, ele tinha 16, Tinha 16 anos. Então, assim, é normal, né? Duas meninas super eufóricas e o Léo ainda tímido e mais novo. Então, obviamente, a gente assustou ele nesse começo, eu tenho certeza. Mas foi legal porque, tipo, meu pai achava que a gente fosse ter uma reação completamente diferente. Porque a gente tinha um irmão mais velho que faleceu. Então, ali, o medo do meu pai contar pra gente era que, como se ele quisesse substituir o irmão que se foi. E, na verdade, não tinha nada a ver. E pra gente isso não foi a gente nunca viu isso como uma coisa negativa, né? Então, a história que aconteceu, de por que você tem um irmão, isso pra gente nunca importou. Eu tinha um irmão que eu não cheguei a conhecer, que ele faleceu, né? Ele morreu no acidente de carro, que chamava Bruno, que era não sei quantos anos mais velho que minhas irmãs também. Então, não sei o quanto que isso daí também mexeu com ele. Enfim, sei lá, você não sabe o que passa na cabeça das pessoas, né? Assim, também nunca tinha muito atrito, era mais um negócio mais frio, assim. Mas não por forçar nada, é porque é o natural, né? Se você não cresce junto com a pessoa, você acaba não tendo um sentimento igual se você tivesse crescido. Foi 2006, eu acho, 2006 ou 2008, agora eu não me lembro. Mas no final tava tudo bem, assim. Aí ele tentou essa reaproximação, foi bem bacana também. O mais engraçado de tudo mesmo, dessa história louca, porque é uma história pouco provável, é que a minha mãe conheceu a Irene logo, assim, na sequência também, a gente acabou tendo contato, assim, rápido, e as duas se tornaram melhores amigas. E andavam os três juntos, passeando pra cima e pra baixo, assim, que era incrível, né? E o que é bizarro, porque teve uma época da minha vida que eu voltei a morar em São Paulo e minha mãe não ia me ver, ela ia ficar na casa da Irene e ela não ia me ver. Então eu falava, tipo, tá acontecendo, entendeu? Então, assim, quando, para os nossos amigos, não, mas pra onde você tá indo? Ou, não, eu vou na casa da mãe do meu irmão. Legal, e sua mãe já tá lá. Não, minha mãe tá lá. Não, mas peraí, não entendi. É mãe de quem? Eu, não, peraí. Então, para as pessoas, a nossa história, ela é um pouco confusa, né? E a Irene e minha mãe são amigas, até hoje se falam todo dia, viajam juntas, tem aquela situação de amizade real. Eu acho que as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer. Às vezes poderia ter acontecido de outro jeito, que também poderia ter dado certo, mas acho que foi muito tranquilo. E minha mãe sempre foi uma mãe e um pai, né? Então, assim, minha mãe sempre fez tudo, nunca falou um lado do meu pai, por exemplo, pra mim. Ela fala que quando eu perguntava, ela falava, vai perguntar pra ele, tipo,
você quiser, eu te dou o telefone, te dou onde ele tá e você vai perguntar. Mas a minha mãe, assim, foi sensacional, porque ela nunca falou um lá dele, né? Mesmo com todos os defeitos. Nem as minhas irmãs, por exemplo, tiveram tanta proximidade dele, que ele teve mais proximidade com a outra família que hoje ninguém nem tem contato. Esse tempo que eles passaram juntos, eu tenho para mim, repito que todos eles tenham, foi uma coisa muito importante, entendeu? Foi muito importante na vida do Léo, para ele conhecer de verdade um pouquinho da cara e entender que, cara, a gente na vida, a gente erra e a gente não acerta sempre. Às vezes a gente, para poupar um, a gente acaba prejudicando o outro e que cada um sim é responsável pelos seus erros, ok? Mas você não precisa deixar de amar uma pessoa pelos erros que ela cometeu. E isso o Léo, cara, brilhantemente conseguiu superar uma coisa que eu entendo muito difícil para qualquer, vou dizer, criança e adolescente, que é a ausência de um pai. Você não entender porque seu pai não tá ali, entendeu? E depois vir com essa história toda que você tem uma outra família e tal. Então, na cabeça dele, eu achei que ele foi muito maduro. Sim, ainda mais pela idade que ele tinha. Eu achei que ele realmente, cara, ele digeriu isso de uma forma muito humana, muito bacana. O engraçado realmente com a Irene e com o Léo, com os dois em particular, é que, apesar do momento que a gente se conheceu, parecia que a gente já se conhecia, já convivia a vida inteira. Para você ter uma noção, quando a minha filha nasceu, a Irene que ficou comigo. Eu queria que ela fosse comigo. Ela passou 1 mês na minha casa me ajudando a cuidar da Maia. Ela que ficou. Porque ela era uma pessoa que sempre me trouxe muita paz, muita tranquilidade. E um momento que eu tava completamente enlouquecida, né? E assim, o pau quebrando e a Irene naquela, beleza, né? Então, fazia muita paz. Então, foi muito importante pra mim. Então, assim, minha mãe tem 10 irmãos. Então, é tio e tia e primo que não acaba, né? Então, meus próprios padrinhos. Então, minha infância eu passei muito na casa da minha avó, lá da avó Ana, que eu voltava da escola e ficava lá. E quando eu tirava férias, passava 1 semana, 2 semanas com os meus padrinhos, na casa deles. Que daí eu tenho o Yuri, a Gabriela e a Carol, que são meus primos, e eu ficava muito na casa deles. Então, meu pai e minha mãe eram padrinhos do Léo, já estava todo mundo meio junto, então toda a memória que eu tenho desde criança, o Léo estava lá também. E porque meus pais eram padrinhos do Léo, todo final de semana, acho que era, juro, literalmente todo final de semana, até meio da minha adolescência, o Léo estava lá no final de semana com a gente. Então a gente ficou muito próximo por causa disso. Acho que a gente cresceu junto. É que é meio chato, né? Só jogava videogame. Não, basicamente era assim, a gente basicamente jogava videogame, e aí como o Léo ia pra lá, assim, a gente morava em Taboão da Serra, então era sempre o Léo que ia pra lá. Então a gente ficava em casa jogando videogame basicamente o final de semana inteiro, descia pra jogar futebol, andar com o pessoal, basicamente coisa de moleques adolescentes, assim. Mas o que a gente mais fazia junto mesmo era juntar em casa, pegar o videogame e ficar jogando noites a fio, assim. Acho que é basicamente o que a gente fazia junto até a nossa adolescência. Depois mudou um pouquinho. Então, na casa da minha sogra, eles não queriam vir pra casa da minha sogra, porque a casa da minha sogra era abobrinha, berinjela, tudo no forno, assado. Chegava na casa dos padrinhos do Léo, o Léo ia lá no... Eu chegava lá e tomava coca o dia inteiro, comia bolacha, abria tudo, eu fazia festa lá, então pra mim era ótimo. Isso é verdade, lá em casa não tinha nada, minha mãe nunca comprou nada disso daí. E aí eles faziam ameaça pros filhos, falando que se não se comportasse ia mandar eles lá pra minha casa. Como te mandava a casa da tia Nene, que lá não tem nada. Eles, não quero ir. Não, minha mãe foi muito ruim nesse negócio de doce, viu? Ela nunca comprou assim. E aí lá com o Yuri, lá também era futebol, só que daí o espaço era diferente, então não empinava tanto pipa e tal. Era mais de videogame. Aí videogame eu gosto também bastante, gostava bastante. E aí esses papéis vão se invertendo também, né? Ao longo da trajetória da vida da gente, eles chegam uma época da vida, eles também vêm fazendo essas substituições, né? Porque tenho a do Caio e já tive dele também, porque a gente se torna adulto, mas escorrega várias vezes, e aí tem um outro que tá chegando agora pra vida com tanta novidade e vem ali te pontuar coisas importantes na sua vida que você nem percebeu, né?
E eu acho que o Léo é essa pessoa que ele é, sabe? O Léo é uma pessoa incrível, cara. Incrível. É um menino extremamente inteligente, amoroso, responsável. Eu acho que muito disso que ele tem, que ele carrega, vem da estrutura da Irene, da família do lado da Irene, você entendeu? Porque nós temos plena consciência que meu pai foi muito ausente com ele, não vou dizer que não foi com a gente, que também foi, mas não foi culpa dele, pelas circunstâncias, mas esse lado dele é muito parecido com a Irene, né? Então ele traz essa coisa, esse zelo pela família, tudo, sabe? Esse carinho. Então eu acho que tudo isso favoreceu também para que nós tivéssemos essa ligação mais forte, né? Essa coisa desse jeito que é muito legal. E a alegria voltar quando recebi o telegrama. Agora eu tenho que pegar linguiça Aurora, linguiça apimentada e já era. Aí acho que daqui a gente vai na Swift. Como ela tá no emprego novo, que ela não consegue fazer nada e ficou bem corrido pra gente esses dias, aí a gente teve que dividir. Falei, ó, vem as coisas aí dos doces e tal, que eu vou no mercado, eu vou no açaí e vou na Swift. Tá bom. Muita coisa eu vou deixar no carro agora, principalmente as bebidas. E aí não vou subir pra minha casa pra depois ter que descer. Então, a Juliana queria imprimir algumas fotos, não só do ensaio, mas outras também, pra colocar amanhã, sei lá o que ela tá pensando no carro. Deixa a porta pra vamos pra cima. E dessa vez seja pra sempre. Pra que brincar de se esconder? Só amor tocou eu e você. De um jeito assim, diferente. Por que você não fica comigo? Igual original, deixa o meu amor te levar. Vai ter bolo? Só em 30. Eu não posso ter meu aniversário todos os dias. É meu aniversário. Ah, Leonardo, mês que vem o... É? Sai de casa, tá vendo? Eu passei, eu achei que ele não queria deixar eu ir embora, ficou lá. João veio aqui hoje. Deixa o meu amor te levar. Solidão a dois é um castigo. Com certeza. Aí deixa de hoje pra amanhã. Cinco queijos tinha feito. Coisa vai na praça, em casa, né? Não,
comer arroz e farofa. Um ovo, né? Não sei fritar ovo, ovo só se for cozido. Não, mas ele é o número mesmo. Agora a gente tem uma casa. Deixa eu pegar o se você derrubar essa lava-louça, eu não vou lavar a louça. Eu acho bom você achar um lugar pra pôr. Mas aonde, Mercedes? Você vai ver. Isso aí, mano. Dá um toque pra ele. Aonde que a gente vai lavar a colocar? louça? A diferencinha a gente não tinha tanto preparativo, era bem simples mesmo, né? Igual a gente se casou, a festa da gente foi feita aqui. Não tinha nada assim de tão especial, né? E pra gente estava ótimo, né? Era aquilo que tinha. E como que vocês se conheceram? Nas baladinhas. Nas baladinhas. Era um salão que tinha aqui no Chaves ali, o barracão. Luiz Tamato. É. Um salãozinho de baile e a gente sempre ia lá. Aí conheço essa peça lá. Pior que viemos do interior, nós dois, né? Eu vim de Presidente Prudente e ele veio de Santa Anastácia. Eu nasci lá, só que eu me criei lá, né? Tá, Tony, mas viemos de lá, se encontra aqui. Da mesma cidade? Não, cidade perto, próximo, né? É próximo. Pirapozinho fica perto de Prudente e Santa Anastácia também, só que do lado oposto, assim, né? É pertinho. Eu vim em 69, você veio aí? 68, 69. Você veio em 70, não foi? Não, 70 eu estava todo. Eu vim em 69. Depois de 5 anos. Eu nem esperava mais. Quando eu descobri que estava grávida dela, já estava de 3 meses. Aí a minha irmã falando que estava grávida, eu falei, interessante, faz tempo que eu não menstruo, né? Aí resolvi ir no médico fazer o exame, e o médico ainda falou, acho que por tanto tempo, eu não engravidava, nunca tomei medicamento, nada. E o médico falou, olha, eu acho que não, vamos fazer o exame, mas pelo que indica, não. Acho que ele não quis, né, me dar esperança. Aí tá, tudo bem, vamos fazer o exame. Aí quando eu voltei para ver o exame, ele vai ser mamãe. Eu tinha 37. Eu já me casei com 31. Assim, eu acho que não mudou muita coisa. Tirando o trabalho, né, que a gente estranha um pouco. E acho que não mudou muito. Alegria também de ter chegado. É lógico. Porque ele nem convivia com a gente aqui. Porque era uma época que ele viajava muito, trabalhando. Então era eu e ela mesmo a maior parte do tempo. Mas ele saía, ficava até 3 meses fora de casa. Eu trabalhei, na Eric, eu trabalhei 10 anos, viajei 5, né? E depois nas outras firmas eu só viajava também. Questão de serviço mais pra fora, em Bratel, em todo estado, né? Eu trabalhei em toda a capital do Brasil. Acho que uma, 2 que eu não trabalhei. O resto eu trabalhei em todo. Eu conheço o Brasil inteiro. Conheço. Que bacana. O nascimento foi assim, base assim, de meia-noite, né? A bolsa rompeu, até aí totalmente, né, ignorante, né? Porque aí a minha cunhada morava com a gente nessa época. Aí levantei e falei com ela que ela já tinha tido a dela há pouco tempo, né? Ô Nícia, aconteceu isso assim, assim, assim. É assim? Ela dizia, mas eu não sei, porque comigo não aconteceu assim. Foi cesárea, né? Mas ela foi pro hospital e teve, não rompeu a bolsa. Falei, e agora? Agora vamos pro hospital. Aí esse disse, tava dormindo, né? Aí virou pra mim e falou, não pode ser amanhã cedo. Ai, que nervoso, não. Não pode ser amanhã falei, cedo. espera amanhã. Aí que me toquei, eu tava dormindo, né? Aí falei, tem que sair correndo pro hospital. Não aí eu disse, não, você tinha que ter pensado em fazer então amanhã cedo, não na hora que você fez. A fralda ela deixou aos 10 meses e pouco. Andou cedo, falou cedo. Ela é muito esperta. Como até hoje, né? Ela não para, ela é um foguete. Desde a escolinha até hoje tem as carteirinhas dela, né? Que as tia escrevia tudo. Cadê o trabalho? Sempre
Só que falava muito. Ela tinha uns 3 aninhos, eu tinha mania de chamar a atenção dela, eu fazia assim pra ela, sabe? Isso não pode assim. Aí um dia ela disse pra mim, e você não põe esse dedo no meu nariz que eu não gosto. Aquele dia foi muito engraçado, sabe? Que era uma porcaria desse tamanho. Ela tinha o quê? Acho que uns 2 aninhos e pouco, né? Quando a gente inventou de levar ela para fazer umas fotos, para fazer um livro. E ela dizia para nós, eu não quero. Vamos, filha, mãe, comprar roupinha bonita, tudo safadinho. Eu não quero, ela dizia. Mas a gente já tinha marcado tudo com o fotógrafo, né? Ai, filha, porque vamos, a Tânia vai, que era uma menina que ela era muito apegada com ela. A Tânia vai também, vamos. Eu não quero, ela dizia, mas mesmo assim levamos. Ela não deixou fazer uma foto. Aí chegou lá e tal, aí os caras, não pode deixar, criança chega aqui é um berro, a gente convence eles de fazer. Falei, mestre, aí não, vocês não vão convencer não. Sai até de perto, né? Aí nada, não deixou não. O cara deitou pelo chão e trouxe tudo pra ela e isso e aquilo, não fez uma foto, ela não fez. E a minha mãe, ela é muito zelosa, assim, com tudo. Então, ela sempre foi assim. A minha mãe é uma pessoa muito brava, muito, assim, as coisas que ela sempre foi muito na regra, mas ela sempre foi muito zelosa, assim, por tudo. Então, eu acho que por aquela expectativa que ela tinha de ter uma menina, tudo. Se você ver minhas fotos, sempre parece uma boneca, assim, toda vestidinha de boneca, tudo de lacinho. Desde os 2 anos de idade, eu vou pra escola. Então, ficava meio período. E aí, eu sempre gostei muito. Tinha várias amiguinhas na escola, até uma mora na minha rua. A gente era muito amiga, brinca na casa dela de escolinha. E aí eu tenho uma prima que regula muito de idade comigo também, que é a Joyce. A gente tem 1 ano e meio de diferença. Então a minha tia mora em Guarulhos e eles vinham quase todo final de semana pra minha casa, ou a gente ia pra lá. E a minha felicidade com a minha prima era quando chegava final de semana e minha mãe dava R$5, né? Com 9 anos, poder ir na vendinha sozinha e comprar doce. Chegava lá, a gente comprava cascão, suspiro, tudo esse monte de porcaria. Chegava em casa, sentava lá no meu quarto, comia até morrer. E aí nesse período mudou uns vizinhos na frente da minha casa. E aí tinha 2 meninas e um menino. E aí passou um tempo, nasceu um outro menino, então eu ia pra lá brincar direto. A gente brincava de carrinho, brincava de pega-pega, a gente brincava de Barbie. E eu brinquei de Barbie até uns 15 anos, com a minha vizinha que tinha 13. O programa dela, mas é a Xuxa, né? Que ela, na época, né? A Xuxa que ela gostava. Aí tem até na minha casa umas fotos lá que eu pegava a bota branca da minha mãe, que era comprida, botava uma saia e ficava lá dançando a Xuxa, ficava apresentando o programa da Xuxa na minha casa. Até no casamento da minha tia Luciana, eu fui da minha, e aí eu falei que só queria ser da minha se minha prima fosse. Essa é minha prima. Aí minha tia chamou ela pra ser da minha também. Aí tem nesse vídeo do casamento eu e minha prima dançando lambada. A gente dançava e levantava as pernas lá em cima. A gente achava que a gente tava arrasando na festa. Então eu sempre gostei de dançar, assim. Aí teve a época do El Chan, aí dançava com essas minhas vizinhas lá da frente, todas as festas. A minha tia, ela também gostava muito de dançar, minha tia Luciana. E aí um dia a gente tava na casa dela, lá conversando e tal, e ela começou a sambar. Eu olhei assim, falei, nossa, que legal. Eu comecei a treinar. Falei, tia, me ensina, não sei o que. Ela pegou e mostrou uns passinhos e eu comecei a aprender. Mas eu sempre gostei muito de samba, de pagode, de axé. Tive um grupo de axé na adolescência também. Tinha na escola, tinha os grupos, tinha tipo esses torneios, a gente dançava, né? Tipo, era eu, minha amiga Bruna e mais uns 2 meninos da escola, a gente dançava. Isso desde foi ficando mocinha, ela gostava muito de balada. E as minhas preocupações, mas sempre ia com pessoas que conheciam. Quem tinha carro, o pai ia levar, ia buscar. Tinha hora para chegar em casa, mas sempre assim. Quando eu não deixava ela ir, que era difícil eu não deixar, mas às vezes eu não deixava, aí tinha um amigo dela, né, que ela sabia que eu confiava nele. Aí então ela falava para ele vir pedir. Aí ele vinha, deixa, dona Mercedes, eu cuido dela, pode deixar ela aí que eu cuido dela, você vai cuidar dela, vou. Era o Luiz. Então ela vai, mas tá a hora em casa, hein? Tá bom, dona Mercedes, eu cuido dela, não se preocupe, aí ela ia. Aí a gente começou a dançar fora, mas a minha mãe não gostou muito, porque aí, né, tinha que sair de madrugada, aí acabou logo o grupo. Tem o Luiz, que eu conheci ele no colégio, então, tipo, a gente era muito amigo, e foi crescendo essa amizade. E aí tem minha amiga Jaque também, que a Jaque também estudou comigo na primeira série.
E a gente voltou a estudar depois, já que mudou de escola, já que voltou, acho que era na 7ª série, a gente voltou à amizade. No primeiro ano eu fui para uma escola totalmente diferente do meu bairro. Todo mundo foi para uma escola que era do bairro, eu saí do bairro, queria sair, não queria ficar lá. Então eu conversei com a minha mãe e quis ir para uma outra escola, no Paulo Egídio, lá na Vila Maria. Fui para lá. Aí cheguei lá, era uma realidade muito diferente da minha. Quando eu cheguei no Paulo Egídio, eu tive um choque de realidade. Porque era uma escola estadual, que já é um outro clima. A escola era toda acabada, tipo, era dividida em pavilhão. Tipo, pavilhão 1, pavilhão 2, pavilhão 3. Falei, gente, tinha fazendinha lá atrás. Então, assim, foi um baque, assim. E aí tinha uma outra amiga também, que era da escola, falou, Ju, eu vou pra essa escola também, não quero ficar aqui no bairro. Aí eu falei, então vem pra cá. Ela foi pra lá, e a gente não caiu na mesma sala. E tinha uma outra amiga nossa também, que era da escola, que também foi pra lá. Porque a gente já não queria mais ficar... A gente queria conhecer outras coisas, né? A gente passou a vida inteira estudando na mesma escola, 8 anos. A gente caiu todas em salas diferentes. Então, assim, a gente precisava construir uma história nova lá. Na verdade, eu não sei, assim, eu era amiga da Janaína, que é uma amiga nossa também, que era amiga dela na época, e não sei, a gente não se dava bem, eu não gostava muito dela, assim, o meu santo não batia muito com Coisas da de Juliana. escola, coisas de do escola. colégio. Mas depois a gente foi ficando amiga e ela trabalhava no shopping também e a gente foi se aproximando. Mas a gente perdeu depois um tempo o contato e depois a gente se reaproximou e foi muito bom, assim. A gente sempre saia junto, a gente é muito grudada, né? Agora um pouco menos, que a nossa rotina acaba deixando as coisas, as pessoas acabam se afastando um pouco, mas a gente sempre foi muito grudada, assim, e sempre fazia tudo junto, e viajava junto, e era uma cumplicidade muito bacana, assim. E é muito doido isso, né? Depois hoje a gente dá risada disso, falando como a gente era besta, né? Ela fala, mas você que não gostava de mim, porque eu não tinha nada contra você, e talvez fosse, eu não sei te explicar. Mas hoje eu rio disso tudo, falando como a gente é besta, né? Às vezes a gente faz um mau julgamento da pessoa, porque a Juliana é expansiva, aquela coisa de alegria e fala com todo mundo. Eu conheci ela através de uma outra amiga minha, que morava na mesma rua que eu e estudava na sala dela. Aí conheci, mas a Ju, assim, é bem rápido, né? Você conhece e já vira amiga, assim. É bem fácil. Estudava uma série abaixo da minha, né? Eu tava no segundo, ela no primeiro, uma coisa assim. Eu conheci ela com 17 ou 16 anos. Bem A gente sempre se encontrava ou na casa de alguém, na casa dessa nossa amiga em comum, ou em alguma festa, ou mesmo nas festas da escola, nos eventos da escola, a gente sempre tava junto, adorava dançar um axé. Então era as três, assim, que gostava muito de dançar, e então a gente sempre tava junto. Morávamos meu irmão, a minha irmã e eu. Então, assim, a porta da minha casa era um monte de gente. Então a gente saía de carro, a gente se encontrava ou em algum barzinho ou alguma coisa assim. A Ju já gostava mais de sair, eu não gostava tanto, eu já era mais tranquila. Então o contato que a gente tinha era muito na escola e muito assim, tipo festa de amigos, aniversário de alguém e tal, essas coisas. E aí nesse tempo minha mãe trabalhava por conta, né, com uma tecelagem, e aí começou a cair as coisas de tecelagem. Então a gente vivia super bem, começou a ter uma crise meio financeira em casa. Meu pai teve uma trombose, também foi afastado do trabalho. E meu pai trabalhava muito, e assim, meu pai ganhava muito de hora extra, então também a gente sentiu esse impacto também. E meu pai ficou muito mal, tipo, ele ficou meio que deprimido e tal, não sei o quê. Então a gente passou ali uns 3 anos, assim, bem difíceis, assim. Foi quando meu avô faleceu, que a minha avó também ficou um tempo bem, mas uma hora minha avó sentiu. E aí minha avó começou a entrar em depressão, minha avó começou a ficar mal. A minha avó veio pra minha casa. E aí minha mãe começou a cuidar da minha avó. Foi muito rápido. Acho que quando meu avô faleceu, não caiu a ficha da minha avó. Demorou um ano e pouco, assim, pra eu começar. Acho que ela sentia a falta daquilo, porque eles ficaram 60 anos casados, né? Então era muito tempo da convivência com a pessoa. Aí cheguei em casa pra minha avó procurar emprego. Ela falou, de novo essa história? Eu falei,
mãe, eu vou. Ela, então vai mesmo. Começou aos 16. Ainda queria antes, aqui eu não deixei, né? Porque ela ainda, embora quando ela começou, ela estudava ainda. Mas 15 anos nem podia, né? Não pegava. Aí uma vez ela queria ir, eu não deixei. Falei, não, pelo menos termina o colégio, depois você vai, né? Ah, mas quando tá fazendo o colégio, aí um amigo da escola apareceu falando que o McDonald's estava pegando. E ela queria, porque queria. Falei, filha, termina o colégio, depois, não, mas eu quero trabalhar. Falei, então vai. Porque ela achou que eu não ia passar, que eu não ia aguentar. Ela falava, não vai aguentar nunca trabalhar no McDonald's. Aí eu fui. Aí, cheguei lá, fiz a entrevista. Aí eu passei na entrevista. Tipo, passou 3 dias, me ligaram, ó, você passou na entrevista. Eu falei, mãe, passei no Mac. Ela falou, ah, passou? Às vezes as pessoas falam, ah, trabalhar lá quem precisa muito. E não é, eu acho que trabalhar lá quem quer um trabalho. É um trabalho digno como qualquer outro, sabe? E eu vejo que lá me abriu porta para muitos lugares. Eu trabalhei lá durante 6 meses. A minha amiga Erika conheceu um cara que trabalhava numa loja que era em frente à nossa. Que a Erika também é super, né? E aí eu fiz amizade com esse cara também. Aí ele conheceu uma mulher de uma outra loja de sapato que precisava de uma vendedora. Aí ele falou, conheço uma menina. Meu Deus, o dia que ela saiu do McDonald's dava pena de tanto que ela chorou. Primeiro trabalho, né? E todo mundo paparicava ela lá, né? Ela gostava muito. Aí sentou num banco lá na praça e chorou. Aí ligou pra tia dela, pra tia Luciana, que até vai ser madrinha dela. Oi, tio, o que eu faço? Porque tinha uma loja quase em frente que foram lá chamar ela pra ir trabalhar. Aí ela veio me chamar dentro do Mac pra trabalhar lá. Eu falei, ah, não sei. Aí foi, no outro dia ela veio de novo. E ela queria sair, porque lá ela ganhava pouco, mas ao mesmo tempo ela adorava o serviço, né? Aí chorou. Ai, tia, o que eu faço? Eu vou ou não vou? Aí a tia falou, ah, vai, Ju, né? Experiência, você está em tempo, né, de procurar o seu caminho, né, vai. Aí eu fui. Eu trabalhei nessa loja durante 3 anos. Foi lá que eu tive a oportunidade de começar a fazer um curso universitário. Assim, mesmo o curso que ela queria fazer, não dava para fazer, porque a gente, né, não podia pagar, ela não podia trabalhar. Aí eu falei para ela, olha, filho, o importante é você estudar. Procura um curso que dá para você trabalhar, né, e pagar o seu curso. Depois que você formar nisso, você, né, vê. Aí eu comecei a dar uma pesquisada em estágios, a média de estágios. Era um vexame, tipo, R$500, R$600. Eu nem consegui pagar a faculdade, porque só de faculdade naquela época eu acho que pagava R$600. E a gente ainda tava naquele período ainda meio que saindo do enrosco, porque aí meu pai estava recebendo o seguro, minha avó estava um pouco melhor, minha mãe começou a pegar uns bicos para fazer, então estava começando a melhorar as coisas. Aí comecei a olhar vários estágios, os melhores estágios eram de administração. Vou fazer AD. E aí foi indo e fui procurando alguma coisa na área de administração, com um estágio que desse pra mais ou menos pagar. Quando deu o 3º ano da loja, já não tava aguentando mais trabalhar lá, porque era pesado, sábado, domingo, feriado, domingo, Natal até 6 horas da noite. Tipo, chega uma hora que você cansa, né? Porque todos os seus amigos estão indo pra praia e você tá trabalhando. Todos os amigos estão no churrasco, você tá trabalhando. Todos os amigos estão fazendo aniversário, você tá trabalhando. Então, tipo, eu fiquei quase 4 anos, sem vida, assim. Aí eu falei, não, vou procurar um estágio. Aí eu comecei a trabalhar no CIE, que era o Centro de Integração Empresa e Escola. Fiz uma entrevista, passei lá, comecei a trabalhar lá. Aí lá eu fazia atendimento no posto dentro da faculdade. Então eu ia pra faculdade de tarde, de manhã, ficava lá até a noite. E aí lá também conheci um monte de gente legal, fiz muita amizade com os professores. Então muita coisa assim aconteceu. Nesse período, meu pai teve um AVC, nesse período eu entrei no CIE, passou uns 2 meses, meu pai teve um AVC. Então, tipo, foi uma vida que também foi mudando, assim, né? Eu acho que algumas coisas aconteceram na minha vida e eu fui amadurecendo para aquele momento que eu tava vivendo, né? No 2º ano eu descobri que não era DM minha vida. E aí, só que como eu pagava a faculdade, não dava para desistir. Se eu tivesse que ter escolhido alguma coisa no meio do caminho, eu teria escolhido psicologia. Acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar.
o amor encontra a gente, nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer pra toda a vida, eternidade. Quando está distante de mim, fica louca de saudade. E a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. Você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer naturalmente. Sou sincera, né? Eu tô aqui desde as 9 e pouco da manhã, Paty. Ai, tira uma foto nossa aqui. Mas nem ia rolar de pedir falta, tem que pedir, não foi? Não foi, Ju? Olha, ela é assim, amiga, ela é assim. Então tá bom. Seja sincera, eu tô gorda? Eu falei, não, só o seu braço tá um pouquinho fofinho. Ai, não dá pra ver, Ju. Tá bom, Paty, não dá pra ver, já fico feliz. Eu preciso do seu amor, paixão forte me domina. Agora que começou, não sei mais como termina. Aguarda minha sede, bebo na sua fonte. Sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte. Quando você sambou na roda, fiquei a fim de te namorar. O amor tem essa história, se bate já quer entrar, se entra não quer sair, ninguém sabe explicar. O meu amor é passarinheiro, ele só quer passarinhar. Seu beijo é um alçapão, seu abraço é uma gaiola que prende meu coração, que nem moda de viola. Na gandaia, fruto do seu amor me pegou. Sua renda me rodou. Foi a gira, foi Candira que me enfeitiçou. Apaixonada, preciso do seu amor. Eu preciso do seu amor. Paixão forte me domina. Agora que começou, não sei mais como termina. Aguarda minha sede, bebo na sua fonte. Sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte. Quando você sambou na roda, fiquei a fim de te namorar. O amor tem essa história, se bate já quer entrar, se entra não quer sair, ninguém sabe explicar. O meu amor é passarinheiro, ele só quer passarinhar. Seu beijo é um alçapão, seu abraço é uma gaiola que prende meu coração, que nem moda de viola. Ela chegou na Admix quando ela foi contratada, e a gente fez uma brincadeira, assim, porque já tinha uma Juliane.
Aí a gente colocou na mesa dela a gente fez um cartaz, a gente trabalhava na comunicação, então tinha todos os equipamentos lá para isso. A gente fez uma montagem com a foto dela, falando, olha, já tem Juliana aqui. Você escolhe se você quer ser chamada de Valesca ou de Verusca, alguma coisa assim. E era bem a época que a Valesca Popozuda tava mó no auge e tal. Aí ela chegou, tipo, na maior simpatia já no primeiro dia. Não, então me chama de Valesca, sai pra chamar, chama de Valesca, não sei o quê. E aí já deu aquela coisa de, ela vai fazer parte desse time. E aí já se entrosou muito, já ficou uma amizade muito forte, assim, eu, ela, a Fê, a Ju, esse grupinho, assim. Tanto que a gente fala que a gente tem até o nosso grupo no WhatsApp, é amigo pra vida toda, tipo, não tem como, já faz parte. Assim, característica física, eu diria que é o sorriso, porque o sorriso dela pra mim é maravilhoso, assim, brilho no olhar e tudo mais. E pessoal, assim, é a amizade, eu acho que ela sempre é muito solista, assim, pra tudo que... Tipo, é aquela pessoa que se eu tiver qualquer problema, eu sei que se eu for de madrugada lá, tanto ela quanto o Léo vão me acolher e vão estar de braços abertos para me ajudar, assim. Ela é sensacional. Tanto que no momento que eu precisei dela também, que eu tive... No ano passado eu perdi meu avô, que foi uma perda muito forte, ela estava lá do meu lado, ela não me desamparou em nenhum momento, assim. Então é uma pessoa que eu sei que estava na minha vida para sempre e para qualquer coisa que eu precisasse, seja para beber e ficar doido e dar risada, seja para encostar a cabeça no ombro e chorar. Com a Ju foi muito engraçado, porque quando o Léo começou a namorar com a Ju, sei lá quanto tempo depois, que demorou pra caramba essa história deles, né? Tanto que eu nem sabia dessa história, quando eu fui saber, eles já estavam de fato namorando. Mas aí, acho que era o aniversário da Maia, e o Léo veio com a Ju, né? E aí ele veio apresentar ela e pra gente normal. Aí quando eu conheci a Ju, assim, eu fiquei quieta, quando eu tive uma oportunidade de ficar sozinha com o Léo, que a Karina estava toda envolvida na festa da Maia, aí eu virei e falei assim, pô, aí, essa menina aí vale, hein? Aí ele virou e falou, por que você tá falando isso? Eu falei, porque ela não tem mimimi, não tem tempo ruim. Você fala com a Ju, ela topa, se é pra comer um podrão, ela vai comer o podrão, se é pra dormir não sei aonde, fazer não sei o que, ela faz. Eu falei, graças a Deus que você não arrumou aquelas meninas cheias de frescura, chata pra caramba, que reclama de tudo. Aí ele, não, isso é uma das coisas que eu mais gosto nela, porque ela realmente não tem historinha, não tem tempo ruim. E para ele que gosta de comer, isso é um fator também importante, porque acho que outras pessoas que ele conviveu toda mulher tem disso, né, de ter umas frescuras de dieta, não sei o que lá, e a Ju não tinha isso, então, tipo, ele ia e comia com ela de igual, assim, então acho que isso foi uma coisa bacana, porque aconteceu isso, a gente sentou numa padaria para comer um podrão, e aí eu pensei, esses caras não vão comer esse negócio mesmo. E eu pensei, não, olha, vocês querem um negócio mais light, né? Vamos num outro lugar. Aí eles, não, tá bom aqui, tá bom aqui. Eu pensando, primeira vez que eu conheço a menina e o Léo tá aqui, vamos comer logo um podrão. E eu pensando num lugar mais refinado. Ele, não, aí fomos lá e comemos um lanche. Tá pensando, cara, a menina tá comendo um pão com maionese e bacon. Ela manda bem. O que eu acho na Ju incrível, assim, que quando a gente se encontrava às vezes, né? Em ocasiões e tal, e a gente acabava ficando, eu e ela, e a Ju achava muito legal, assim, ela falava, vocês têm que namorar. Ela sempre foi incentivadora. E assim, na época ela veio me falar até depois, um pouco depois que a gente ficou junto e tal, e eu achei isso maravilhoso, assim, tipo, eu já tinha uma boa impressão dela e aquilo ali só aumentou, aflorou, assim, sabe, foi muito legal, eu achei muito bacana, assim. Quando eu conheci ele, eles já estavam namorando, eu acho que uns 6 meses, mais ou menos, que eles estiveram aqui, né? Quer dizer, a gente foi para lá no aniversário dela de 30 anos, se eu não me engano, não, de 29. Isso, foi um antes do de 30, que o de 30 ela fez uma festa fantasia e eu não pude ir. Então, foi no aniversário anterior dela, de 29, a gente foi e já foi lá no prédio dele, foi lá que a gente conheceu ele a primeira vez. Deixava a gente, assim, super à vontade, muito simpático, e quando ele vem aqui também é assim, hoje, como se fosse, assim,
E é realmente da casa, né? Mas ele, assim, é uma pessoa muito legal, assim. Eu acho que os dois se completam mesmo. É um comilhão de carne, que nem eu. Adora um churrasco, né, Leco? Ah? Ele adora um churrasco. Então, ele não pode ver uma churrasqueira com carne e eu também, uma cerveja, aí nós se combina, eu e ele. Mackenzie, a gente começou a fazer sistema de informação e aí a gente se conheceu lá, meio que se identificou assim. Ele é bem parecido comigo em alguns aspectos, em outros não, mas ele era muito tímido, muito, extremamente tímido, assim, muito. Inclusive tinha um cabelo amarelo, parecia um pintinho amarelinho. Foi essa amizade tá durando aí quase 15, agora foi 15, 16 anos. A sair junto, a gente saía pouco assim, né, mas passar o tempo junto, às vezes final de semana ele morava perto também, que ele morava ali no Carrão, e eu sempre morei aqui na região da Penha, e aí a gente começou. Eu saí depois de 1 ano, que aí eu vi que o curso não era pra mim. Mas aí ele continuou, se formou e tal. Só que a gente sempre manteve o contato, mesmo eu fazendo outro curso, mas a gente sempre foi mantendo contato. Ia em casa, a gente ia pra balada, ia pra barzinho, sair, enfim. A gente ia muito pra Balneário Camboriú, a gente gostava de passar as férias lá. E assim, era coisa de moleque mesmo. Saía, bebia todas. Eu trancava de repente um apartamento, o outro não conseguia entrar, ia entrar depois de 6 horas batendo na porta, ia embora, abandonava lá não sei aonde, enfim. Mas bastante, assim, era coisa mais de solteirice, né? Eu acho que o Léo, ele é muito centrado. Ele é muito centrado. Desde, por exemplo, de mais novo, ele acho que ele tinha alguns objetivos e ele sempre terminou esses objetivos, ele sempre foi atrás das coisas, assim, posso dizer, meio que sozinho, né? Ele tem uma mãe sensacional que é extraordinária, nossa, que deve ter orientado muito ele bastante, mas ele sempre foi esforçado para ir. Dependeu, assim, dele, né? Dele mesmo, eu vou correr atrás, eu vou fazer as coisas e foi. Eu acho que ele é uma pessoa muito centrada naquilo que ele quer. Apesar do nosso contato não ter sido tão intenso, por conta da gente ter se conhecido mais tarde, logo na sequência a Karina, a gente acabou vindo morar no Rio. Logo no começo, eu particularmente levei o Léo para as baladas, enfim, né? Então eu falei assim: vem cá, garoto, vou te mostrar uma vida nova. Daí levei o Léo para as baladas, enfim. Depois a gente veio morar no Rio, a gente continuou tendo contato, mas um contato mais à distância. Depois, quando eu voltei a morar em São Paulo, eu encontrava também o Léo de vez em quando. Mas ele pra gente, ele é um exemplo, assim, de filho, um exemplo, até diria, de irmão, porque ele é uma pessoa, assim, muito carinhosa com a família, de uma maneira geral, algo que você, às vezes, não espera vindo de um homem, né? E que talvez pudesse ter uma reação, assim, de insatisfação por conta de não ter sido inserido na família, né, tão cedo, enfim. E não é nada disso. Então, o Léo é um cara que, para mim, ele é exemplo de filho, ele é exemplo de irmão, é um cara que é sempre muito carinhoso, sempre muito disposto a ajudar as pessoas, não tem tempo ruim. E a nossa história é essa, assim, essa daqui adora ele, mas ela é completamente envergonhada. Ele chega perto, ela se esconde. Ela é apaixonada por ele. Que teve uma coisa lá na escola que era para fazer um desenho da família. Aí ela desenhou: pai, mamãe, tia Ju e tio Léo. Ela não colocou a Dinda, ela não colocou a vovó, ninguém. Só existiam nós 4 no planeta Terra, era a família dela. E a família toda ficou indignada porque ficou faltando um monte de... Ela alucinada por eles. E assim, eu acho o Léo incrível, sabe? O mais engraçado que eu acho da nossa relação é que, muito embora a gente tenha se conhecido tardiamente, a gente é tão próximo, nós 3, assim, que não sei, parece que a gente já se conhecia milhões de anos, sabe? De outras vidas. Que nós 3 temos um grupo, nós conversamos, um negócio assim. Tem a intimidade, não precisou a gente estar junto ali todo dia, entendeu? Na realidade, a minha amiga Stephanie, ela foi no cabeleireiro, lá nos Jardins. E aí ela tava lendo a revista e ela falou: amiga, achei um aplicativo aqui super legal. Eu falei: que aplicativo? Ela:
você coloca aqui, só tem cara gato. Nossa, você tá no lugar e pega o pessoal do raio, não sei o que. Eu falei, ela vou baixar aqui pra te falar como que é. Falei, Stephanie, para, você tá desesperada. Olha quanto homem tem no mundo. Não, amiga, mas você não tá entendendo. Só cara gato. Falei, tá bom. A gente fala que ela caiu no roleta russa, né, dele. Que era o seguinte, ele pegava o Tinder e ficava dando coração pra todo mundo, assim, não olhava a foto. Ia dando coração, dando coração. Aí, depois ele fazia uma repescagem ali. Essa aqui, mas essa dá, essa não dá. E a Juliana caiu no roleta russa dele. Ô mãe, eu vou encontrar um Tinder, tá? Vira, pelo amor de Deus, cuida com esses Tinder, você não sabe quem é, minha filha. Mãe, esse eu sei, eu vou com o meu carro, que o Léo eu já conhecia assim, né? Ele é tão, não posso dizer, preguiçoso, que ele marcou um barzinho em frente à casa dele. Pra ele não precisar nem pegar o carro, isso aí ela conta pra todo mundo, então não tem problema com... Pra ele não precisar nem pegar o carro e sair. 1 quilômetro, o Tinder dele era 2 quilômetros mais ou menos. Acompanhei esse negócio do Léo do começo. E a Ju queria namorar, e o Léo sempre enrolava a Juliana. Aquela história. Aquela história. Aquela história que todo mundo que sabe. Todo mundo sabe. E aí comecei a ver os dois muito do começo, assim, e ela sempre gostou muito dele, assim, nesse sentido. O Léo já tem um bom tempo na vida da Ju. E era muito tô saindo com ele, enfim, e eles se conheceram no Tinder. E é uma coisa que eu acho super interessante, porque eu acho que eu não teria coragem nem de baixar esse aplicativo. Precisa pra ver que o Tinder dá certo também, né? Então... E graças a Deus ela não me escutou. Porque se ela tivesse me escutado, eu acho que ela não estaria com o Leonardo hoje, não. Não. Porque logo quando ela falou que ela tinha conhecido ele, ela mostrou foto e tal, eu falei, amiga, esse menino tem cara de ser baladeiro. Se ele tá te dando uma canseira é porque ele não quer nada sério, entendeu? Poxa, tem outros caras aí que estão querendo coisa séria, sabe? Ele tá te enrolando. Eu falei assim, ele tá te enrolando, porque ele tá falando que, não, agora não, esse agora não. Aí ela falou assim, mas eu gosto dele, a gente se deu bem, a gente tem muita coisa em comum, a gente gosta das mesmas coisas e tal. E ela continuou insistindo, então graças a Deus ela não me escutou. Namorado de uma amiga dela, era amigo do Léo, e eles estavam sempre nesses rolos, né? Aí eu falei, nossa, o Rodrigo conhece essa menina. Porque o Rodrigo tem algumas coincidências. Ele namorou muito tempo com uma das melhores amigas da Juliana, que é a Mari que tá na Irlanda. E a gente saía muito, tipo, o Rodrigo, a gente vinha pra casa do Rodrigo na então eu já conhecia aniversários. Ele. Tipo, a Mari namorou com ele tipo uns... Só que eu nunca tinha encontrado ela em nenhum lugar, uns 4 anos, assim. Então a gente vinha muito pra casa do Rodrigo, fazer um monte de coisa. Eu já tinha visto o Ricardo várias vezes já, só que o Ricardo não lembra de mim. E aí eu ficava, como assim? Você tá ficando com o cara, tipo, há 1 ano e nada. E ela falou, ele tá me enrolando. E a gente sempre falava muito, tem que dar uma chacoalhada nele, pra ver qual que é. Porque às vezes o cara acha que você tá lá, entendeu? Pra tudo e mais um pouco, não sei o que, não sei o que. E ela ficava meio assim, porque ela gostava, né, de ficar com ele e tal. E tanto que quando eu conheci o Léo, eles estavam ainda nisso, eles nem estavam namorando. Então às vezes ele passava lá que eles iam sair, ia num restaurante, não sei o que, ele passava e pegava ela. E alguma dessas vezes eu peguei uma carona. Eu falei, gente, não é possível que isso não vai pra frente, né? O último carnaval da Ju solteira foi comigo. A gente foi pra Santa Rita do Sapucaí, eu acho, nesses carnaval de bloco, que você compra o abadá e é tudo open bar, não sei o quê. E aí foi o último carnaval solteira da Ju, a gente tava junto lá. E ela já ficava com o Léo e tal. Aí ela ainda ficava falando, ele tá me enrolando, que não sei o quê. Não, nunca ele dava pra ele sair comigo, porque ele sempre ia ser com o Ricardo ou com o Buiú, sempre assim. Já marquei de sair com o Buiú, já marquei de sair com o Ricardo. Eu falei, pelo amor de Deus. Na verdade, assim, onde a gente tava, ela aparecia. É bom, ela não vai gostar disso tudo bem. Tipo, a gente saía, de repente ela tava em algum lugar. Eu não sei se ele que marcava também, né, e tal, ou ela aparecia. Por exemplo, a Maresias lá no Sirena, tava lá no Sirena, bum, como a Juliana tava lá. E aí ela queria uma coisa mais séria e tal, e ele, então, não sei se ele tava ainda preparado muito ou não,
Mas ele sempre gostou dela. Mas enfim, deu uma bela enrolada. Só que ela é persistente, ela é esperta. Aí foi indo, aí foi. O Léo quis enrolar um pouquinho, né? Fazer um doce, uma média, né? Querer valorizar o passe, aquela coisa de querer valorizar o passe. E a Juliana foi lá e falou assim, ó, ou é assim ou não é, ou é agora ou não é. Deu um intimato nele, aí ele falou, então é agora, né? Então eu aceito, né? Então vamos namorar, vamos fazer uma coisa mais séria. Aí fiquei sem querer, comecei a conversar com ele, eu chorei, fiquei mal. Aí eu falei que não queria mesmo, aí ele, para, não sei o que, eu falei, não. Aí, nunca mais a gente ficou. E aí ela rompeu com ele. Falou, já que você não quer namorar, é difícil, né, você falar, não quero mais a pessoa, se você gosta da pessoa. Mas é aquilo, às vezes ele precisava disso, e foi aí que deu certo, né? E aí eu lembro que ele foi viajar pra Jurerê, acho, Balneário. E aí ele falou, não dessa conversa aí, eu acho que era carnaval, depois dessa viagem a gente conversa. E eu ficava, como assim? Depois dessa viagem? Isso não me desce. Houve esse momento, assim, de repente você perceber que, não, o Léo vai acabar se encaixando mesmo, eu acho que ele tá chegando num momento que ele precisa de alguém. Você conseguiu sentir isso ou não? Não, sim. Por exemplo, ele sempre foi um cara, assim, muito centrado, né? Acho que o cara sempre foi objetivo nas coisas que ele queria. E teve, acho que, um certo momento que eu acho que ele viu que ela era a pessoa da vida dele e que se ele não cultivasse aquilo, se ele não desse uma chance para aquilo acontecesse, ele ia acabar perdendo. Então, até uma vez ele me ligou, ele falou, cabeça, acho que eu vou namorar. Eu falei, você vai namorar com o Juliano? Eu falei, acho que eu vou namorar. Eu falei, não namora não, mano, vamos continuar solteiro. Eu era solteiro também. Brincadeira. Mas aí ele falou, eu vou namorar e tal. Eu falei, se é isso que você quer. E ela é uma pessoa sensacional, né? E aí, acho que teve essa virada que acho que ele sentiu que se ele não fosse realmente, falou, eu vou deixar de repente escapar a pessoa da minha vida aí. E aí ele virou. E ele, quando se compromete a fazer uma coisa, ele faz. Então, virou a chavinha e estão aí. E a Juliana, logo que chegou, ela ganhou o coração de todo mundo, porque todo mundo se afeiçoou. É muito fácil gostar da Ju, né? Amar a Ju. Ela é maravilhosa. Foi no aniversário do Léo. O Léo e a Ju não estavam oficialmente namorando. Na verdade, ninguém sabia quem era a Ju, pelo menos da família. Só que ela e o Léo estavam ficando. E eu não sei se o Léo tinha a pretensão de apresentar ela ou não para a família aquele dia, mas ela estava lá e a família toda estava lá. Literalmente a família toda, os irmãos da irmã a nossa tia que veio de Goiânia, que é muito longe para esse aniversário. E a Ju estava lá, e foi lá que a gente conheceu a Ju pela primeira vez. A Juliana veio numa festa aqui que a gente nem sabia que eles estavam namorando, que era namorado, que já estavam uma rolinho. Mas eu gostei dela, assim, de cara, porque ela é uma pessoa encantadora, né? Você vê, você já... E todo mundo, aí a gente nem sabia que os dois já tinham alguma coisa. No fim da festa ali, a gente percebeu que os dois estavam juntos e na maior agarra. E falou, ué, como? Né? Porque todo mundo tinha olhado e falado, nossa, que menina linda, né? Porque ela é muito bonita, ela chama atenção. Nossa, que menina bonita, essa amiga do Léo, papapá. E os meus sobrinhos, tudo de olho nela também. Ó, que menina bonita, Léo, ó, não sei o quê. Como eu falei, o Léo é super conservador, super família e tudo mais. Ele é aquela pessoa que preza estar junto com a família e tudo mais. E a Ju estava sempre se desenrolando ali no meio de todo mundo. E acho que isso deixou o Léo muito confortável. O Léo muito sendo o Léo na presença dela o tempo inteiro, né? Sempre muito tranquilo. Aí eu senti firmeza. Aí eu falei, não, aí tem. Porque a Juliana, ela sabe, né? Ela é esperta, ela sabe como agir, já conhece, sabe da personalidade dele, ele também já conhece. Ela é uma menina assim alegre, que gosta também das coisas que ele gosta, que ele gosta de amigos, ela gosta de amigos, isso é muito importante. Os dois têm muitos amigos, eles são muito comunicativos e eles, o que veio fazer? Somar, né, os grupos, que agora é um grupo enorme, Deus o livre. Então o grupo dele com o grupo dela já virou todo mundo uma coisa só. A Ju, ela sempre foi determinada. Sempre. Ela sempre foi teimosa. A determinação dela é determinação / teimosia.
ela quando quer uma coisa, ela põe na cabeça e ela vai, entendeu? Ela não fica satisfeita enquanto ela não consegue. E isso é muito bacana, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas não tem aquele empenho. Ela é empenhada, ela quer uma coisa, ela vai atrás. Ela é bem insistente. E com certeza com o Léo foi a mesma coisa. Foi na base da insistência, da determinação também. Sempre falava assim, mas ele não quer nada sério, não quer nada. E aí voltou do carnaval e engatou o namoro. Não sei o que, eu saí com a Juliana. Eu falei, como? Você tá namorando a Juliana? Que namorando? Mas então só... Não, é minha amiga, a gente só sai. Eu falei, mas como? Aí a minha irmã, que é a madrinha dele, que gostou da Juliana pra caramba, falava assim, Léo, você vai perder essa menina? Ele falou assim, não quero saber, quero ficar solteiro, não quero saber. E aí ele ficava, dali a pouco, porque eu vou viajar, não sei o quê, eu trouxe aqui e vou levar pra Juliana. Mas isso aí tá me cheirando muito, sabe? E eu não sabia o que estava rolando por trás dele com a Juliana. Acho que a Juliana acabou dando umas prensas nele, que ele falou, não, eu pego essa, senão não vou me ferrar. A única condição dele era que ele queria namorar comigo, mas se eu aceitasse que ele saísse uma vez por semana com os amigos dele. Eu falei, você demorou 1 ano e meio pra me pedir namoro com essa condição básica? Então tá topado já. Não, a condição era a gente não se ver de sexta, mas isso daí depois de um mês a Juliana já cortou. Era muito perceptível o quanto que ele representava pra ela. Assim. Tanto que nesse carnaval a gente foi, zoou, bebemos, ficou muito doido, mas ela não ficou com ninguém, ela só falava dele o tempo inteiro. Por mais que eu ainda falava, quando a gente voltar do carnaval, certeza que vocês vão ficar juntos, aproveita, não sei o quê. Aí a gente aproveitou pra caramba, mas mesmo sem precisar ficar com ninguém, ela aproveitou porque a cabeça tava nele já, né? Então a minha percepção desde o começo foi essa, que ele é uma pessoa muito zen. E aí era estranho, porque eu ficava, por que será que não vai, né? Não vira um namoro, não vira algo sério? Se ele já me parecia uma pessoa séria, assim, né? Até pelo que a Ju falava e percepção mesmo. Aquela percepção é a primeira que fica, né? E eu sempre achei isso, desde que eu conheci ele, que ele não era ele, uma pessoa que seria um bom namorado, um bom, sei lá, futuramente, um bom companheiro, isso. Gente, o Léo é muito amor, assim, ele é muito bonzinho, sabe? Ele é muito tranquilo, assim. E eu acho que até, de uma certa forma, é um equilíbrio, assim, dos dois, né? Porque a Juliana é toda agitada e o Léo todo tranquilo, pra ele tá tudo bem. Ele é uma paz, né? Ele é a paz em pessoa, então eu sabia que ia dar certo com esses dois perfis diferentes, sabe? Eles se complementam, né? Eles se completam. Um é a agitação e o outro é a calmaria, né? E talvez um seja a agitação e a calmaria que o outro precisa, talvez, aquela coisa de equilíbrio. As pessoas que se completam. Se completam, com certeza. E aí me aparece ela com o Léo depois de uns encontros aí. Aí gostei desde o início. Não, é que ele é gente boa, né? Então, bastante falante, bastante comunicativo, então cativa a pessoa, né? Ju, não parece que vai ser outra pessoa na sua vida, porque se eu não me engano foi num jogo do Palmeiras que a gente foi assistir, a Ju é palmeirense, eu também sou palmeirense, o Léo nem sei, acho que ele não é palmeirense também não. E ele lá junto, apoiando ela, do lado dela, super solícito, super amigo, sem preconceito, sem nada, assim, tipo, só amor também, tipo, um cara super acessível, super carinhoso. E repassa isso, né? Ele tem tanto amor pela pessoa que ele repassa isso pros amigos dela, pras pessoas que são importantes pra ela. E assim foi com a gente, assim. Eu acho que ela, de repente, ela trouxe uma alegria diferente pra vida dele, assim. Porque ela é muito alegre, né? Ela é muito alegre, ela fala o que ela pensa, ela vai, ela é muito animada e ele é mais paradão, entendeu? Então acho que de repente esse contraste nesse requisito de ele ser mais tranquilo e ela ia vamos fazer isso, vamos sair pra balada, vamos não sei o que. Ela trouxe de repente uma alegria diferente, uma visão diferente de como que é namorar, porque é diferente você tá namorando e tá solteiro por aí.
E namorando com ela, assim, eu vejo que eles se dão super bem. Eu nunca presenciei, por exemplo, uma briga deles em lugar nenhum. Sabe? Aquela coisa, tipo, de sair, tá brigando, tá de cara feia, não. Sempre tão animada, ela entende ele entende ela, essa parte, quando ele quer ficar paradão e quando ela quer sair. Então, acho que os dois se completam, assim, nessa maneira de ser. Minha visão deles juntos é sempre uma coisa legal, assim, tipo, de um relacionamento bom, um relacionamento tranquilo. Eles passam isso pra gente. Muito amor, assim, tipo... Sim, sem esforço, né? É uma coisa que é natural do relacionamento deles, não uma coisa que a gente vê que é forçada ou que, tipo, que eles tenham que ter um esforço pra mostrar isso ou pra sentir isso. Parece que sempre isso foi do jeito que é, assim, de um jeito maravilhoso, assim. Eu acredito que só quando tu tem alguém do teu lado que te permite ser quem tu é, tu consegue, tipo, viver aquilo de uma forma legal e intensa e, tipo, realmente amar a pessoa. E eu acho que eles me passam essa troca, assim. Eu acho que a Ju trouxe pro Léo isso, tipo, a possibilidade dele ser quem ele é sem precisar mudar nada. A gente espalhou dinheiro pela casa inteira, tipo, R$20, R$10, R$5 e fez um quiz com eles. Qual foi a primeira música que vocês ouviram junto? Que roupa que a Juliana tava quando vocês se encontraram? E aí eles iam respondendo e tava as dicas. O próximo envelope tá na gaveta do banheiro. Aí eles iam indo, assim, foi muito engraçado. E é muito engraçado que o Léo topa tudo, assim. Eu falo que o Léo, ele topa até com aquela cara de Juliana, é uma merda que a gente tá fazendo. Mas ele topa, ele vai lá e faz. Eu não sei se isso vai pro teu comentário ou não, mas se as pessoas percebem que o Léo, ele é genioso, mas ao mesmo tempo ele é muito assertivo, assim. Acho que parece uma coisa... Ele não é uma pessoa que sai falando, assim, do nada, entendeu? De chegar e ficar desenrolando e tudo mais. Mas ele é um cara que é bem... Qual é a palavra que eu quero usar aqui? Eu acho que o Léo é uma pessoa, ele é um pouco mais reservado. É isso, Mas, ao mesmo tempo, ele é super afetuoso. Então, assim, ele consegue combinar essas duas coisas de um jeito muito legal. É confuso, assim, né? Ele é uma pessoa que mostra ser sempre inteligente e ele é acolhedor ao mesmo tempo. Exato, assim, ele é tipo super família, mas também é mais da dele, mas ao mesmo tempo super afetuoso. É uma combinação curiosa, na verdade, né? Então, acho que a gente combina bem, assim. Ela é um pouco mais... Eu acabo segurando ela mais em algumas coisas e ela acaba me soltando, eu acabo me soltando mais em outras com ela. A gente tem uma característica assim, nenhum dos dois gosta de brigar por muito tempo. Então, se tem uma discussãozinha e tal, depois de 5, 10 minutos já acabou, já era. Então, isso daí acaba também não levando coisas pro dia seguinte. Então, acho que a gente tem um relacionamento bem leve, assim. Minha amiga até falou, gente, vocês vão acabar com o casamento? Que eles brigavam. A Julia, o Léo, não, você tava de saia. Ela não tava de saia, no ano de saia, não sei o quê. Mas é engraçado. E a gente respeita a individualidade do outro, né? A minha felicidade não é a Juliana, ela complementa, né? Eu sou feliz e ela complementa essa questão. Ela não tem esse fardo de me fazer feliz, né? E ela pensa que é a mesma coisa, ao contrário. Então, beleza. Então, tudo isso que a gente pensa, acho que tá bem alinhado, assim.